Bem-vindo ao CeiaCast, o podcast que veio para transformar a sua vida através de testemunhos. Uhul! Bom, pessoal, como eu sempre falo aqui, eu espero que vocês se sintam à vontade, que esse podcast é feito para vocês, com vocês, através de vocês. É isso aí. Então, todo mundo que a gente traz aqui é porque a gente quer dividir um pouquinho dessa pessoa com vocês, que vocês entendam um pouquinho da vida, do testemunho, dos trabalhos, para tentar incentivá-los ou aproximá-los. Eu estava vendo há umas gravações atrás que eu não sabia uma palavra, que foi até aquele da Marta, que o objetivo é estreitar os laços. Eu falei diminuir, mas... Deu para entender. Deu para entender. É para estreitar os laços de todos nós com vocês e principalmente com os nossos convidados. E mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo, comentem. O comentário de vocês é muito importante. Eu particularmente leio todos os comentários dos vídeos, curto todos. Também. Se tiver algum comentário negativo, eu apago. Então tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu espero que vocês estejam gostando, assim como nós estamos gostando. E eu quero também pedir para vocês sugestões de convidados e temas. Algo que vocês queiram ver aqui com mais frequência e tal. E o último aviso, e não menos importante, talvez seja um dos mais importantes. Você que está nos assistindo, que é da nossa igreja, que é um microempresário, microempreendedor, sonha em ter o seu negócio, sei lá, faz alguma coisa da vida e precisa de divulgação, nós estamos de portas abertas, porque a gente precisa de você, assim como você precisa da gente. Então, se você quiser a sua marca divulgada aqui, que a gente faça uma propaganda, um merchanzinho aqui, um negocinho, um jabá. Lembrou o ratinho. A gente faz, entendeu? Mas tudo tem um custo. Para manter isso daqui, a gente precisa de equipamentos novos, a gente precisa de uma televisão. Dá uma repaginada, uma mesa top. Enfim, isso aí. A gente precisa de muita coisa. Então, se você sentiu no seu coração de que você quer nos ajudar, mande uma mensagem no Instagram da Igreja Ceia. Tá passando aqui no seu vídeo o @ da igreja. Vai lá, manda uma mensagem. Olha, eu quero ajudar, eu tenho uma empresa, ou então eu não tenho empresa, mas eu quero ajudar mesmo assim. Fique à vontade, a gente já tem uma listinha com produtinhos que a gente precisa. Então, se você sentir no seu coração dizer assim, eu quero saber qual é o produto dessa lista que eu posso... Fique à vontade, nos procure. Tem produto a partir de R$1. É isso aí. Vai ser bem-vindo, vai estar alcançando vidas. Pensa nisso, em que você investir nesse podcast vai estar alcançando vidas. Pessoas vão estar sendo tocadas, pessoas vão estar sendo renovadas. Então você está investindo no reino de Deus. Pense nisso. E toda vez que você investe no reino de Deus, a bênção de Deus vai voltar para você. Em dobro. Em dobro. É isso aí. Dante, nós temos um convidado de peso espiritual. Não, calma. Deixa eu me recompor aqui. Isso é gordofobia? Não, peraí. Não, que ele perdeu peso, tá? Perdeu peso. Tá. O cara já está careca de saber que ele é gente boa. É verdade. Um dos melhores. Já ia entregar a parada. Calma. Vou só dar o último spoiler. Vai lá. Ele é o principal apoiador disso aqui. É verdade. Isso é verdade. O cara comprou a ideia. Ele sonhou com a gente. E ele nunca tinha visto. É isso mesmo. Ele nunca viu. Mas ele comprou a ideia e tá mais empolgado que todo mundo. Acho que não tem... Acho que eu tô muito feliz de receber ele aqui, né? De trazer... Na verdade, quase de novo. Calma. Eu sou péssimo nisso, gente. Calma. Vamos lá, continua aí. Vou te falar uma coisa. Sim. Ele, até então, a gente já tem uma série de vídeos gravados aí. Você já está assistindo esse vídeo hoje, já viu vários episódios. Sim. E todos nós temos um roteiro. Isso. Ele é o único que não tem. E aí... Bora ver, né? Bora ver. Quem é, Dante, que tá aqui com a gente? Nós estamos com o nosso grande amado, né, Pastor Marcos. Ei! Só festa. O pastor que tem o maior coração nessa cidade, viu? Isso mesmo. E aí, pastor, como é que você tá?
Eu tô querendo começar a falar. Eita, fique à vontade. O negócio aqui, depois que a gente perde o medo, depois que a gente sai do nervosismo, Sim. a papo é bom. Pastor, primeiramente... Então, deixa eu reclamar de uma coisa. Fique à vontade. Alguém tem que patrocinar uma caneca com o nome do convidado. Porque, ó, tem uma caneca do Ronaldo, tem uma caneca do Dante, mas do convidado é a mesma sempre. Eita. Ei, patrocine uma caneca aí, Pastor Marcos, por favor. Pede pra quem fez. Eu vou dar uma dica. Já sei quem foi. Olha aí, vai no particular e pede. Então. E aí, pastor, o que você está sentindo aqui, vendo isso aqui acontecendo? Quero que você dê o seu ponto de vista inicial de tudo que você está vivendo aqui nesse dia. Eu usaria sempre um texto que ele vem acompanhando a igreja ceia, em todas as igrejas ceias, que é, isso é só o começo. Não é um versículo, mas o versículo é que nós não devemos desprezar o dia das pequenas coisas, os pequenos começos. Esse pequeno começo aqui, eu penso que ele vai muito longe. Ele vai ultrapassar aí as fronteiras nacionais, estaduais já está passando, já tem pessoas assistindo em outros estados, e eu sei, certeza absoluta, que vai ultrapassar, né, as fronteiras do Brasil. E para mim, isso aqui é uma realização de um sonho. Eu dizia assim, Senhor, como é que eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos? E com o tempo eu entendi que Deus realiza os nossos sonhos, colocando pessoas para fazer os nossos sonhos acontecer. E vocês são isso, vocês estão realizando o meu sonho. Oh. Isso aqui é muito legal. Olha aí! E aí, pastor, é o seguinte, para quem não lhe conhece, eu espero que ninguém, mas se alguém não lhe conhecer, fale um pouquinho quem é o pastor Marcos. Quando foi que você ingressou no Evangelho? Pronto. Dia 23 de abril de 1984, às 10 horas da manhã, num retiro espiritual. Não tem foto, né? Não tem registro. Tem registro do batismo um mês depois. Tá. Era retrato, né? Retrato. Preto e branco. Preto e branco. Eu sei. Porque fica mais bonito, porque se verdade. fosse colorido... Não... às 10 horas da manhã desse dia 23 de abril de 84, eu aceito Jesus Cristo numa chácara, e um mês depois, do dia das mães, né, no mês de maio, eu sou batizado nas águas, e de lá para cá venho servindo ao Senhor o tempo todo. Já tenho 41 anos de evangelho, tenho 22 anos de pastor consagrado, e estamos aí nessa luta, e eu sei que eu vou falar isso novamente daqui a pouco, mas eu vou dizer uma coisa: eu amo fazer o que eu faço. Eita! E faz bem, né? Faz bem. Às vezes a consciência diz que não. Às vezes a consciência porque ele é muito bonzinho. É verdade. Ele é muito bonzinho. É verdade. Mas normal, isso aí tem que ter o peso, né? Eu tava lendo a Bíblia esses dias e olhando assim, o amor que Cristo tinha pelas pessoas, a forma como ele expressava o amor. Aí eu olhava assim, não, peraí, gente, tem hora que dá pra discordar de Jesus. Como é que ele pode aceitar certas coisas? Aí eu olho assim, nossa, parece o pastor... Como é que um cara faz isso, né? Aí olha aqui o pastor... então o pastor segue Jesus, tá certo. E falando assim dessa questão de amor, né, eu já vou Obrigado. tomar assim um pouco tempo de vocês aqui, nosso tempo, para falar uma coisa. Eu tô com 65 anos de idade e pretendo pelo menos mais uns 20 aí pela frente. Eu sei que é muito pouco pelo que eu já vivi, mas eu quero dizer o seguinte: se você quer ser feliz plenamente, se você quer ter saúde plenamente, ame a Deus, a você e as pessoas que estão ao seu redor. Esse amor nos faz ter o nosso corpo um equilíbrio que vai fazendo com que todas as coisas funcionem. E funcionando, nós vamos ter saúde, vamos ter paz, vamos ter alegria. E é isso que me move a amar as pessoas. Eu me dar bem. Eu sempre brinco e digo que o Evangelho, nós nos aproveitamos para nos dar bem. Quando eu faço algo que talvez não seja normal para alguns, ou seja diferente de outros, mas eu faço querendo me dar bem. Eu amo, eu perdoo, eu reconcilio, eu faço todas essas coisas pensando no meu próprio bem-estar. E eu quero deixar essa palavra, porque muitas pessoas correm atrás de sonhos,
correm atrás de saúde, correm atrás de fama, mas não entendem que a obediência à palavra, seguir a palavra, independente se ele aceite ou não, mas sendo a palavra verdadeira, ele promover, isso traz a felicidade. Porque eu gosto muito do Provérbios 10, 22, que diz que a bênção, a prosperidade de Deus, ela enriquece. E não traz desgosto algum. Mas enriquecer aí não é questão só de dinheiro, sabe? Mas é de amigos, é de realizações, é de sonhos. E não traz desgosto. Você pode ter problemas, mas sempre você vai ter a última palavra de Deus te dando a vitória e você sendo alegre e sem o desgosto da perda. Pastor, a gente conhece o seu ministério, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Agora sim, falando para as pessoas em casa, para quem está assistindo esse podcast, fale quem é Marcos. Eu vou dizer o seguinte, eu estava no coração de Deus e Deus precisava de alguém. Se ele precisa de alguém, né? Ele não precisa de ninguém, mas ele queria usar alguém. Ele disse, eu vou criar o Marcos. Ele me criou e me deu a oportunidade de conhecer Jesus e ser chamado Filho de Deus. Eu sou Filho de Deus. E a minha caminhada toda é em busca de voltar para o céu. De voltar para o céu. Eu não sei me definir. Na realidade, eu faço isso, mas eu não sei me definir. Eu só posso dizer que eu gostaria de deixar um legado para as pessoas. Um legado de uma pessoa que não tem maldade no coração, uma pessoa que ama e quer que todo mundo faça o mesmo. Eu gostaria muito, sabe, que todas as pessoas entendessem. E principalmente, quem sou eu? Um cara que ama, que deseja ardentemente que as pessoas ouçam e sigam seus conselhos. Eita. Pastor, quando você iniciou aqui a ceia de Vila dos Cabanos, tem uns poucos de anos já, né? Tem. Você imaginou que a gente estaria onde a gente está hoje? Ou você, na sua cabeça, assim, sei lá, eu acho que eu já esperava por isso. Pra mim, tá tudo normal. Bora ver no que vai dar. Tipo assim, tô nem aí. É isso. E tá tudo bem. Ou você, assim, não, eu tô muito surpreso, isso aqui é uma realização. Eu quero entender, na sua cabeça, como é que você enxerga a ceia de hoje e de 20 anos atrás. Ceia Vila dos Cabanos. 20 anos, né? Eu digo que nossa primeira reunião de culto foi em setembro, dia 5 de setembro de 2005, lá no centro comunitário do Pioneiro, onde vários pastores da ceia viram e aprovaram a gente abrir uma igreja aqui. Mas eu vinha de uma decepção muito grande na família, uma decepção no ministério, porque eu era pastor em Mosqueiro, foi a primeira igreja que eu pastoreei em Mosqueiro. E em Mosqueiro nós construímos uma igreja onde eu ajudei a bater massa, onde eu ajudei a carregar tijolo. Era novinho ainda, né? Dava para fazer tudo isso. E a igreja se constrói, nós chegamos a um nível de quase 70 membros, e aí eu sou impelido por Deus a sair daquele lugar, né? E a gente vem para cá, aí que começa a acumular muitas dúvidas. Será que Deus não tem isso para mim? Será que isso é pretensão minha? O ministério? Será que é isso? E eu fiquei de maio de 2004 até dia 1º de abril de 2005, que foi a primeira reunião de uma célula que teve aqui, 1º de abril de 2005. Dia da verdade. Dia da verdade. Exatamente. Então, quando foi no dia 1º de abril de 2005, do meio de desde 2003 até essa data, foram mais de 3 anos, as dúvidas tinham. Eu acho que não vai dar certo. E aí eu resolvi, aquele fogo ardendo dentro do coração, nós fizemos uma célula na casa da minha irmã Marilene, e ali 2 pessoas se reconciliaram, estão firmes até hoje, né? E essas 2 pessoas foram como uma resposta para mim. Eu comecei a ver nos pequenos detalhes Deus me impulsionando.
E aí a célula se multiplicou, a gente tinha uma célula de jovens, uma célula de senhoras, uma célula de mulheres, outra de homens, outra de jovens, e a célula começou a tomar forma. E a gente sentiu necessidade de um culto, fomos ao colégio Marcos Martins Magno, ali ao lado da rodoviária, e ali nós começamos nossos cultos ali sempre aos sábados. A partir de setembro de 2005, nós começamos aos domingos, e Deus foi enviando pessoas. Márcia Vênus, pastor Arnaldo, pastora Dagmar, Anivaldo e Josi. Deus foi mandando pessoas, de repente agregando pessoas, e cada pessoa eu vi uma resposta de Deus. Eu vi uma resposta de Deus. E são várias pessoas que eu poderia citar aqui, números delas, não eram muitos, não. Nós tínhamos aí 15 pessoas, 20 pessoas no máximo, né, que faziam parte disso, o Sérgio, a Camila, né, a Mirna, minha filha, e outras pessoas mais, e era mais ou menos isso aí. E ali começou. E aí, depois eles autorizaram a gente a alugar um local, onde nós alugamos, antigamente o nome do colégio Pitágoras era Elite. Nós alugamos em frente, ali ao lado do Lisboa, antigamente tinha a farmácia Big Ben, bem ao lado da farmácia Big Ben, onde nós passamos 11 anos, 8 meses e 4 dias. E ali tomou forma a igreja. Mas mesmo ali a igreja era bem pequena e eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Sinceramente, Deus me deu mais do que eu merecia. Eu sonhava assim, em comprar um terreno como nós compramos da Ceia 2. A Ceia 2 foi comprada um terreno no meio da lama, onde as pessoas disseram, isso é loucura. Alguns chegaram para mim, disseram que era loucura. E um dia eu subi em cima de um monte de areia e eu olhei para um lado lama, olhei para o outro lado lama, mato para aqui, mato para ali. Disse, é aqui, Senhor. Deus me deu paz no coração. E nós começamos a construir a igreja ali. E aí houve um tchan de Deus também. Deus usou alguns irmãos e disse, olha, nós não vamos para lá. Se o senhor for para lá, nós não vamos. Aí eu disse, então pronto, eu vou ficar aqui e mando outro para lá. Foi aonde o pastor Progênio entrou na história de ir para a Ceia 2 e nós ficamos ali. E a igreja começou a tomar uma forma. Mas a ideia minha era construir uma igreja. Não saber que Deus ia usar, né, você, né, Ronaldo? Deus acabou usando o Ronaldo e seus pais. Por acaso, né? Essa história foi... A gente pode contá-la daqui a pouco. Jesus Incidência. Jesus pode contar. E aí, hoje, depois de um tempo, tem mais ou menos... Eu quero contar essa historinha rapidinho. Depois de um tempo, eu disse assim, eu gostaria muito de ser o pastor mais conhecido dessa cidade. E eu fiz um propósito de 5 anos ser o mais conhecido. Não o melhor. Por favor, não o melhor. Mas o pastor mais conhecido. E eu comecei a jogar futebol. Nunca aprendi, né? Nunca vou aprender, mas joguei futebol com os veteranos. Eu ia para eventos públicos, eu ia... Onde pudesse eu estar, eu estaria ali, né? Até festa, né, de junina eu estive lá fazendo alguma coisa para estar lá e as pessoas... E eu consegui, em parte, tudo isso, né? Eu consegui, em parte, tudo isso, mas a ideia sempre foi construir uma igreja. Construir uma igreja e ter uma igreja normal. Mas é a partir desse momento que eu falei em tornar conhecido, foi porque eu sonhei um dia de ter 7 igrejas ceias aqui em Barcarena. Hoje nós temos Barcarena sede, Pioneiro, aqui, Ceia 1, Ceia 2, aqui é Ceia 1, Ceia 2 e Turuí. Então, teríamos em média, dentro dos meus planos, ter mais duas igrejas. E não é fácil tudo isso. E eu volto a falar, Deus me deu mais do que eu merecia, mas eu não pensei que fosse chegar aonde nós chegamos. Tanto é que os meus maiores conflitos são como administrar algo que eu não esperava. Esse é o meu conflito. A gente, falando nisso, porque teve uns episódios para trás que já foi ao ar, que é o seguinte, a gente falou aqui, inclusive foi com a Ivanka que a gente conversou, e a gente falou sobre finanças. Né? A gente comentou sobre isso, citamos o seu nome, você vai acompanhar. É o seguinte, que a gente falou assim, que hoje a Ceia é um CNPJ, tem um CNPJ, é uma empresa. Toda empresa tem um CNPJ. Então, assim, o dono da empresa Ceia é o pastor Marcos. Aí a gente até comentou que tem um certo preconceito por alguns pastores, alguns membros de tratar isso como um mercado, algo do tipo. Não é mercado, é empresa. Empresa é diferente de mercado. Então, assim,
a gente comentou o seguinte, que você é o dono, mas o dono não tem a obrigação de saber contabilidade, saber manutenção, saber não sei o que, tudo da empresa. Mas ele tem a capacidade de colocar pessoas capacitadas para estarem nesses cargos. Então, assim, foi uma coisa que a gente comentou. Não se preocupe, você está no lugar certo, você é o conselheiro master. Tudo passa, é o seu carimbo, a sua assinatura que fala por último. Mas, assim, nós temos uma rede de apoio, nós temos pessoas que estão ali para dar esse suporte. Então, sobre você... eu não sei... às vezes eu me sinto numa posição de que eu não sei administrar tudo isso, porque eu não esperava. Mas relaxa, tá fluindo. Mas deixa eu só fazer um comentário. Quando eu falo que os meus conflitos são de uma igreja grande, é porque eu fui de um tempo aqui na Vila dos Cabanos em que todos os membros da igreja, todos, recebiam uma visita minha. E a igreja grande, eu não consigo visitar todos. Deus me deu a capacidade de ver pessoas e falar 2, 3 vezes com a pessoa e gravar o nome, saber um pouco da vida da pessoa. Isso tem me ajudado muito. Então, às vezes eu pergunto aqui, cadê fulano? Cadê fulana? Onde é que estão? Não sei. E esse meu conflito eu deveria saber onde ele está. Se eu estou perguntando para alguém e não sabe, eu tenho que ir atrás. Então, os meus maiores conflitos não são administração é um conflito. Mas eu sei que Deus está colocando as pessoas certas no lugar certo. Deus está colocando. Falta só eu dar uma liberada bacana nesse tudo. Mas o meu maior conflito... Ele tem consciência. O meu maior conflito mesmo é saber onde estão as pessoas que entraram aqui, que gostaram daqui, que queriam ficar aqui, que não estão. Esse é o meu maior conflito. Então, isso passa por eu reorganizar a visão que a gente tem, a visão do MDA, a visão de um discipulado, a visão de célula, que é fantástico. A visão de célula, ela é a melhor visão que tem para se governar uma igreja hoje. E aí nós nos perdemos nesse caminho, que estamos tentando retomar e vou retomar. Tenho certeza que eu vou ter alguns problemas, mas nós vamos retomar de uma forma que Deus está colocando no meu coração. E então essa é a questão maior, o conflito de amor pelas pessoas que não estão aqui. Que eu pergunto ali, eu fico perguntando, né? Esse domingo agora eu perguntei para umas 3, 4 pessoas que não estavam, já entrei em contato com elas, já receberam uma mensagem minha. Então a igreja vai crescer mais. Vai crescer mais. E a minha pergunta eu não vou conhecer todo mundo. E aí entra o meu conflito. Elas vão ser bem cuidadas? Elas vão ser amadas? Vai ter solução para essas pessoas de uma palavra amiga, de uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus para essas pessoas? Vou lhe confortar. Você já colocou pessoas capacitadas para cuidar de pessoas. A prova são, sei lá, os membros mais envolvidos. Eu vou dizer assim, os mais envolvidos, porque eles já captaram a mensagem. Então, eles sabem repassar o que aprenderam. Então, conforte seu coração. E algo que eu vejo assim, que o seu nível ele subiu, né? Quanto mais responsabilidade, é tendencioso você subir o nível. E hoje o senhor não é só um pastor de uma congregação. Né? Hoje o senhor é pastor de pastores. Né? E eu vejo isso como... Hoje, o senhor tem quantos pastores na sua responsabilidade? Bora ver. Rápido. 5, 8. 4. 8 pastores na sua responsabilidade. Olha só. Não é só uma congregação. São 8 pastores que são responsáveis por vidas. Por outras e vidas. Olha como sobe o nível. Errei, 9. Calma. É porque eu esqueci de mim. Tá. Então, assim, eu vejo assim que subiu a sua responsabilidade. Olha só. Para quem queria só uma congregação simples, hoje vai ser líder de congregações. Mas eu né? falei, Deus me deu mais do que eu merecia. Então agora é com ele. Né? Agora, assim, uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, dentro dessa... que eu vejo assim, eu tenho muitos amigos que o senhor casou essas pessoas. Sim. Ele me casou e eu nem sabia. Não sabia, não? Não. Um colega de trabalho meu, o senhor fez o casamento dele. Eu disse, rapaz, esse homem está em todas, É o casamenteiro. Primeira pergunta, quantas pessoas, na sua mente, sim, quantas pessoas o senhor já casou nessa cidade?
No ano de 2010, foram 500. Eu tô 500 nesse meio, pessoas. foi o ano que eu casei. 2010, 500. Fora, agora o senhor já perdeu a conta de lá para cá, mas tem casado muita gente, né? E assim, pastor, e eu sei que a pergunta que eu quero fazer para o senhor, como foi para o senhor, como é para o senhor ser conhecido? Né? O senhor falou uma coisa interessante. O senhor falou assim, o senhor não quer ser o melhor, o senhor quer ser conhecido. Eu levei um tempão para compreender isso. E hoje eu entendi. E eu quero ser como o senhor, quero ser conhecido. Não ser o melhor, mas ser conhecido. Né? Saber que tem alguém para me dar uma palavra. Né? E o senhor hoje é muito conhecido. Fui jogar uma bola nesses dias, aí o pessoal falou assim, tu é da igreja ceia, né? Sou teu pastor, cara. Ele fez o meu casamento. E é muito conhecido pelos casais. Aí ele falou assim, ele me deu umas palavras excelentes. Né? Lógico, para o senhor dar essas palavras com excelência, na hora que o senhor vai aconselhar dentro de um casamento, é porque o senhor viveu isso e tem vivido, né? E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, como o senhor conheceu o amor da sua vida? Uau, meu amor, eu te amo muito, você sabe disso. Você sabe que... Olha o rodeio que eu fiz para chegar a essa pergunta, viu? Deus me deu uma frase para minha esposa. E essa frase é, abaixo de Deus, ela tem tudo que eu preciso. E tudo que eu preciso é dela. Te amo, meu amor. Eu passei por um problema de relacionamentos muito grande, muito sério. Houve um rompimento. E eu esperei em Deus durante 3 anos e meio. Tem toda uma história de santidade, de busca de Deus, de tudo isso. E um dia, né, sem eu perceber, ministrando num retiro de jovens, ela olhou para mim, né, e alguém disse para ela, olha, ele tá livre. Na pista. E ela, no retiro de jovens. E ela insistiu, ela investiu em mim, né? Tem todas umas histórias aí, né, bacana, legal. Certo? Ela veio aqui na Vila dos Cabanas, a gente foi passear de mãos dadas na Praia do Caripi, mas antes eu tinha feito dizendo para ela que eu só a beijaria depois do casamento. Tanto é que no primeiro beijo nós saímos caindo na gargalhada, né? Porque havia essa questão. E aí ela me perguntou, a gente foi lá no Caripi, né? E aí eu todo cuidado, né? E aí ela falou assim, não pode nem pegar na mão, não? Eu digo, pode sim. Você sabe como é minha esposa, né? Ela não... Tem tudo na papa da língua ali, para falar alguma coisa. Aí nós pegamos as mãos e passeamos no Caripi. E eu falei algumas coisas para ela. E ela disse, eu topo. E quando ela disse eu topo, eu disse, eu vou fazer ela feliz. Eita. E eu me dediquei a minha vida, até hoje, em fazer a minha esposa feliz. E os meus maiores dilemas, são 3 dilemas. A igreja, meus filhos e minha esposa. Mas qual é o meu dilema com a minha esposa? É não falhar com ela. E eu de público aqui dentro desse podcast peço perdão a ela pelas minhas falhas, pelos meus erros, porque fica muito difícil sofrer fazendo ela sofrer. E eu não quero mais fazer ela sofrer nunca mais. Eu a amo desesperadamente e ela me completa em tudo. Eita, se limpou. Só? Publicamente. Viu? Os homens da igreja, aprenda, ame sua esposa. Não, eu tenho aprendido muito, pastor, falo por mim, assim, eu tenho aprendido muito com a sua história. Não que eu tente imitá-la. Não, isso nunca vai acontecer. Mas eu quero tirar proveito de tudo que o senhor, tudo que eu aprendi com o senhor com respeito a isso, né? Esse tempo que o senhor teve, eu cheguei a acompanhar, porque eu lembro quando a Márcia saiu da igreja onde a gente estava para ir para se congregar com o Senhor. Eu sofri muito nessa saída dela para lá, né? Que a gente era amigo na igreja e tal. E eu vi justamente essas situações acontecendo, né? E eu acompanhei também quando a pastora chegou na sua vida. Né? E eu vi como as coisas mudaram também. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Ele é perfeito que ele deu uma pessoa perfeita para um cara imperfeito. Olha aí! Aprendeu, papai? Eita, o homem tá inspirado. Ele tá se limpando de todas as formas. O que será que aconteceu? Que o homem fez? Eita. Que o homem fez? Ó, a gente falou das oportunidades, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha versão da história e ele conta a dele. Beleza. Vai se completar.
Quando a gente chegou na Igreja Ceia, no ano de 2019, por conta do ECC, aí a gente se congregava na Ceia 2, aí depois a gente falou, bora lá pra Ceia do Pastor Marcos e tal, que eu me adaptei mais lá. Eu falei, acho, sei lá, mais a minha cara aqui. Aí, quando a gente chegou, nós assistimos o culto de quarta-feira. Aí, poxa, beleza, muito bacana o culto aqui. Na quinta entrou na pandemia. Assistimos um culto lá. Acabou, fechou tudo. Encerra. Foi se não me falha a memória, dia 19 de março de 2019. Foi 2020. Foi. Então, calma. 2019 a gente ainda estava na Ceia 2, com o Pastor Progênio. Foi 2020, no início de 2020, exatamente. Quando a gente chegou lá, a gente assistiu um culto na quarta e foi que teve o lockdown. Sim. Fecha tudo, acabou. Aí eu falei, e aí? Aí, nesse período, eu trabalhava na Hidro, né? E eu encontrei com um ex-chefe meu, por acaso, e ele falou assim, eu tô trabalhando na Equatorial aqui em Belém. Belém não, em Marituba. Na Equatorial aqui em Marituba. E eu quero que tu volte pra cá. Eu quero que tu volte trabalhar comigo. Vem pra cá. Falei, pô, beleza. Aí o que eu fiz? Eu entreguei meu lugar na Hidro, né? Entreguei meu lugar na Hidro. O meu último dia do turno que eu trabalhava foi de domingo pra segunda. Na segunda-feira de manhã, eu entreguei minha carta de demissão. Aí, beleza. Eu ia começar o meu trabalho na Equatorial na outra segunda. Eu tinha uma semana de folga. Aí eu entreguei minha carta de demissão na segunda. Quando foi na quarta, a gente foi pro culto e lockdown. Acabou. Aí chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente vai travar as contratações e não vamos contratar ninguém porque encerramos os trabalhos, as atividades por conta do lockdown. Aí eu falei, tá, mas eu entreguei minha carta de demissão porque vocês mandaram eu entregar, porque eu precisava fazer o processo. E aí, como é que fica? Sei que deu maior confusão, maior briga lá, porque no final das contas eu fiquei sem emprego. E sem dinheiro, né? Não é isso que eu entreguei o lugar. Aí olha só o que acontece. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com a sua admissão tá para segunda, como seria, e você vai ficar em casa. Eu fiquei 3 meses em casa, recebendo meu salário normal, e foi o tempo que eu falei assim pro pastor, vamos começar a fazer live. Mas como assim? Pastor, tem um monte de gente fazendo. Tem fulano, ciclano. Na época, o meu conhecimento era -2. E se o dele era -2, imagine o meu. Eu não conhecia exatamente nada sobre live, eu não sabia por onde ia. Mas eu tenho uma cena em que, nesse culto, né, foi o último culto antes do lockdown, ele do lado esquerdo da igreja, com a Taíla, do lado esquerdo, e a gente gravando por Facebook, um celularzinho. Sim. Lá. Ele dava uma olhadinha para aquilo lá, olhava e disse, acho que esse negócio não dá muito certo, não. já era enjoado, rapaz. Eu tava só olhando, eu não fiz nada. Aí o que aconteceu? A gente mora aqui ao lado da igreja, e era só eu e a Taíla que... Sempre foi só eu e a Taíla que moramos aí, agora tem o Arthur, né? Aí eu falei assim, vamos fazer live. Aí vamos. Eu acho que a gente ainda chegou a fazer, eu não sei se foi primeiro aqui, eu falei assim pra Taíla, vou ceder a sala de casa pra igreja, pra gente fazer live, porque o pastor tá preocupado e tal, dos membros dispersarem e tal, vamos doar, vamos. Aí a gente foi e conversou com o pastor, aí beleza, a gente começou a fazer a live lá. Eu lembro que no primeiro dia de live, o Fabrício foi de bermuda e sandália. Aí a pastora, que isso? É um culto. Já imagino como ela falou. Mas é online, eu achei que ele só ia pegar de cima. Não, tá horrível. Começou a brigar, mas rolou o culto, normal. Uhum. E, cara, isso foi rolando. Onde eu quero chegar? Olha o que aconteceu. O período que eu fiquei em casa de 3 meses recebendo, foi Deus que preparou para a gente trazer a igreja para dentro de casa,
para poder a gente dar o suporte. Porque se eu estivesse trabalhando, eu ia estar em Belém. Eu não ia dar suporte pro pastor. Entendeu? Aí, teve um dia, por acaso, esse prédio aqui era dos meus pais, aí estava alugado para a prefeitura por muitos anos, e depois a prefeitura foi embora e meu pai falou assim, eu vou vender. E ficou por muito tempo para venda, mas não teve nada. Eu falei assim, pastor, vamos dar uma olhada nesse prédio aqui do lado. Do nada, assim, a gente soltou para ele. Mas o que é? Eu falei, é uma escola e tal, é dos meus pais, está para venda. De repente você negocia com eles lá e de repente rola alguma coisa, né? Aí a gente veio aqui olhar como é que tava. Tava bem abandonado, claro, tava mais de ano, fechado. Uso, né? Tinha árvore, tinha mato, tinha tudo aí. Essa parte de fora não tinha. Aí o pastor já sonhou, é aqui a C, não sei o que. Aí dessa parte eu já não me meti mais. Eu já falei assim, olha, meu pai e minha mãe moram aqui nesse lugar, aqui em Belém. Vai lá, converse com eles. Eu não tenho nada a ver. Só implantou a ideia, deixou lá. E sai fora, porque não é comigo. Aí eu deixei com ele. E aí, o que aconteceu? Me explique. Dona Regina, se a senhora ouvir isso aqui, seu Passinho, seu Ronaldo Passinho, o pai do Ronaldo, muito obrigado. Vocês foram usados por Deus para me dar mais do que eu merecia. Certo? Muito obrigado. Eu cheguei na porta aqui, e a dona Regina estava lá, e a gente olhou tudo aqui, né? Depois a dona Regina disse assim, o senhor não quer alugar para fazer igreja? Eu disse, não, alugar para alugar a gente fica lá, o que a gente iria comprar. Então faça uma proposta. Faça uma proposta. E aí nós fomos para casa, eu e a Thelma sonhamos com aquilo, aí eu criei uma proposta. Aí eu comecei a apresentar para um, não tem condições, o outro não tem. E foram vários conselhos. E a gente acabou em um, e foi que deu certo, nós chegamos, eles aceitaram, e eu tenho guardado as palavras do seu pai, Ronaldo. Eu tenho gravado. Ele me disse, numa das palavras que ele disse assim, o valor que esse pastor me oferecer e da forma que eu vou aceitar, porque isso é para eles. Sério? Eu tô gravado, eu tenho gravado, tenho guardado. Essa história eu sei que assim, meu pai falou assim, quanto é que vocês querem pagar? É tipo isso. E quando ela perguntou se eu queria alugar e eu disse que não, que queria comprar, porque eu disse aqui é nosso. Havia já uma convicção no meu coração, assim, encheu meu coração de alegria, né? E nós estamos aqui, eram 3 salas de aula, foi quebrado, foi feito isso aqui, e eu quero dar um spoilerzinho, que antes do final do ano nós vamos estar aumentando a igreja. Eita, e nós já vamos glória. contar com vocês, viu? Até o final do ano já tem um projeto do Ronaldo, vou pedir um outro, vamos juntar os dois e fazemos acontecer uma igreja aqui com berçário e com lugar para criança. Calma aí que o pessoal aqui da produção tá eufórico com essa notícia. Que maravilha! O pessoal tá eufórico por causa do berçário. Eita! Que bênção! E aí nós viemos para cá, quebramos as paredes, o púlpito era ali de frente, e depois nós tomamos a iniciativa de fazer. Foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande, mas desse desafio, o que mais me motivou foi que eu falei num culto, quando eu cheguei lá no supermercado Líder, entrei no supermercado, um rapaz veio, o William, que Deus abençoe o William, que era da Dani, e ele chegou e disse assim, pastor, aqui está R$1.000 para o senhor começar a construção. Depois o Erasmo da Marta chegou e falou assim, pastor, aqui está R$3.000. Só com R$4.000 a gente começou tudo. Deus só confirmando mais ainda, né? Sim. Incrível. Sim. Incrível. São detalhes que eu vou aos poucos lembrando e falando, né? Por conta de tudo isso. Mas esse lugar aqui, né, comprova o grande amor que Deus tem pela minha vida, pelo meu ministério. E eu não posso falhar com Deus. Eu tenho que deixar para todos aqui esse legado, não só para cá, mas para a cidade. Né? Nós não somos perfeitos de forma nenhuma, pelo contrário, temos muitas imperfeições, mas é aquilo que eu falei, qual é o maior desejo? É que todos ouçam os nossos conselhos e que possam ser abençoados. Pastor, o senhor tem uma grande responsabilidade que é lidar com pessoas, né? E pessoas têm temperamentos diferentes, pensam de forma diferente, e o senhor tem que lidar com todas elas. Sendo ela mais brava, sendo ela mais tranquila, calminha, sendo aquelas que dizem sim, mas não, acabam fazendo ao contrário.
Isso requer uma grande responsabilidade. Não só como uma responsabilidade como pessoa, mas como uma responsabilidade espiritual. E como responsabilidade espiritual, com grandes desafios, né, se quer mais aproximação de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor assim, para a gente tomar como base também, né, para a nossa vida espiritual. Como é a sua rotina espiritual? Uau! Minha rotina espiritual, ela não é muito... Ela só tem algo que é bem rotineiro. É a minha sessão da tarde. Eu tenho um costume, por ter trabalhado desde criança, pelas madrugadas, pelas noites e dormido à tarde, eu tenho um sono de tarde que é meio que sagrado, né? Todo mundo aqui sabe. Quando querem pegar no meu pé, diz, não, 1 hora da tarde, 2 horas. Eu digo, meu Deus, não dá. Né? Eu lembro que eu tive dificuldade até entender. Aí eu compreendi. Ele está aberto para você qualquer hora. Qualquer hora. Se você precisar dele meia-noite, ele vai te socorrer. Não, hoje agora tem mais pessoas para ajudar, mas antigamente ele ia até buscar o pessoal na alça viária. Né? Eu levei um certo tempo, aí até que eu entendi essa rotina do pastor. Essa rotina do sono, tá? Não procure ele esse horário. E interessante que os meus melhores momentos de intimidade com Deus é nesse horário. É nesse horário em que eu falo com Deus, em que eu sinto a presença dele. O ambiente do meu quarto, né, é um ambiente assim sagrado, muito sagrado. E eu sinto lá muito, muito mesmo essa presença de Deus, como que Deus fala. Às vezes eu quero a resposta de algo, eu oro ali no quarto, eu choro ali no quarto, eu ouço meus hinos ali no quarto, e de repente eu me levanto e eu tenho uma intuição, eu tenho alguém falando algo para mim, uma resposta de algo. Então a minha rotina com Deus maior é a parte da tarde, diferente de muitas pessoas. Eu não sou aquele de orar muito pela madrugada, mas gosto muito de orar antes de dormir também, né? E à tarde. Então eu tenho essa intimidade com Deus e a meditação da Bíblia. Hoje eu já não consigo mais ler a Bíblia como eu li antigamente, né? Por exemplo, eu li o livro de Efésios em 15 minutos, antigamente. Eu cronometrava para ler rápido. Eu vou falar de Efésios porque é um livro que eu gosto. Mas hoje eu gastei um dia inteiro lendo o livro de Efésios. Porque indo e voltando. Cada palavra, cada vírgula, cada coisa pensando, agindo. Então, eu acho que a minha comunhão com Deus vem muito dessa leitura bíblica, né? E, assim, de entranhar no meu coração, na minha alma, a palavra de Deus. E essa é a intimidade com Deus. Mas eu quero sempre dizer que Deus não quer apenas falar com uma pessoa, 2 pessoas, com os líderes e com os pastores. Deus quer falar com todo mundo. E fica a dica: ouça Deus, aprenda a ouvir Deus e o crescimento espiritual vai ser notável. E pastor, a gente sempre fala aqui sobre servir na igreja. É um tema que está em quase todos os episódios até aqui. A gente fala muito sobre servir. Mas durante as pregações você não fala muito sobre o servir no tom de cobrança. Agora eu vou lhe induzir, melhor, eu vou lhe obrigar. Eu estou lhe obrigando a você dar um incentivo para quem não serve. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas que têm medo de servir, tem trauma, acha que servir é um fardo, Sim. Que é algo que vai prejudicar, que não é edificante. Então, o que você fala agora? O que você não fala em púlpito, você vai falar aqui. Porque no púlpito tá tudo gravado, então todo mundo pode assistir o que você fala, tá tudo bem. Aqui você está sendo confrontado com os seus medos e seus traumas e a falar tudo. Cara, tá demais, viu? Tá, pastor. Rapaz. Tá. Eu preciso que você diga uma palavrinha, ou não, uma palavra não. Fale à vontade sobre as pessoas pararem para parar de ter medo de servir. Ronaldo, Dante, amigos que estão assistindo aí, meus irmãos queridos,
Eu deveria falar 1 hora de tempo com isso, não sei se eu falaria tudo. Servir a Deus em qualquer coisa dentro da igreja, um dos maiores sonhos meus é que cada membro da igreja, cada membro se sinta dono disso aqui, né? E eu cheguei agora há pouco na igreja, eu vi algumas coisas que se tivessem pessoas que se sentissem dono da igreja, estaria diferente. E outra coisa, Deus não deixa de abençoar com os sonhos que as pessoas têm, ou com os sonhos dele para as pessoas, quando ela voluntariamente, ela serve ao Senhor. Você chegar na igreja e se meter no acolhimento, trazer alguém aqui, trocar a cadeira para alguém mais fofinho, por uma outra melhor, isso é servir a Deus, né? E as pessoas imaginam que servir a Deus é os ministérios que já existem, mas não são. Há muitas coisas que podem ser feitas aqui. Mas o que acontece? A pessoa começa a servir a Deus e chega o primeiro problema, porque nós estamos juntos humanos e não vai haver conflitos. No primeiro conflito ele disse, eu não quero mais, pronto. E ele abandona a obra de Deus porque o diabo usou alguém para dizer que ele não tinha penteado o cabelo direito. E aí ele vai embora e não serve mais, e às vezes até sai da igreja. Outros chegam cansados e têm um compromisso e é cobrado por esse compromisso, mas eu estou cansado, o pastor não entende. E fica chateado e não volta mais. E às vezes sai da igreja, por conta dessas cobranças. E eu acho muito válido eu cobrar. Eu quero e oro a Deus para que cada membro tenha algo para fazer dentro da igreja. Cada membro possa fazer algo dentro da igreja, né? Por exemplo, nós não temos um corpo diaconal ainda, não temos esse corpo diaconal. Mas fazer as coisas em escala, para que as pessoas possam estar aqui. Hoje nós estamos começamos um planejamento para que cada célula ajude no domingo no culto. Mas a gente vai ampliar isso. Líderes de célula, se preparem, porque a gente vai ampliar. Durante a semana toda, uma célula vai tomar conta da igreja, para que toda a célula comece a sentir gosto por aquilo. Só que nós vamos primeiro falar para essas pessoas, incentivá-las e dizer que... Estou tentando lembrar o versículo aqui agora, de 2 Coríntios 15, o último versículo, que diz que tudo que você faz para o Senhor não é em vão. Não é em vão. Porque Ele é fiel para nos dar aquilo que nós queremos e o que Ele tem para nós quando nós somos fiel na sua obra. A obra de Deus, nós precisamos entrar num nível, e eu creio que a gente vai chegar nesse nível, das esferas de influência. Né, pastor Dante? Pastor Dante entende muito mais do que eu dessa esfera de influência, que é a educação, que é a política, né, o trabalho, a família. Então tem várias áreas. Então por exemplo, aonde eu vou voltar aqui, né, de eu tentar ser o pastor mais conhecido da cidade. E aonde eu consegui isso? Sendo pastor num campo de futebol com 30 pessoas ímpias falando palavrão e falando mal de pastor, né? Indo para o futebol com a criançada, com a rapaziada, brincando com eles, mas sendo pastor, eles vendo em mim algo diferente. Então, as pessoas precisam entender, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês e tomem isso para vocês. O púlpito de cada membro dessa igreja é onde Deus o tem colocado, sua casa, seu trabalho e a sociedade. Esse é o lugar onde você vai fazer a obra de Deus. E a obra de Deus nós não podemos limitar ela a limpar os banheiros, a varrer, a arrumar, a receber as pessoas. As pessoas chegarem aqui e dizem, olha, aquele cara ali, ele é muito gente boa. Ele não sabia que ele era daqui, mas ele é muito gente boa. Entendeu? Ele já pregou para ele só sendo gente boa. Então, a obra de Deus, ela vai passando de tudo isso. Por isso que eu disse que eu tinha muita coisa para falar. E aqui dentro da igreja, nós precisamos de pessoas que cheguem. Alguém chegou para mim, eu não consigo lembrar, eu queria até lembrar, se você estiver ouvindo, se você ouvir. Comenta. Pastor,
Comenta aí, porque aí eu quero te buscar, eu quero pegar o teu gancho para fazer um trabalho. A pessoa diz, pastor, vamos reformular essa lanchonete. É um sonho que eu tenho. Eu queria quebrar aquilo ali e fazer um negócio bem bonito. Fazer uma praça de alimentação aqui, para nós nos alimentarmos, tudo. Mas a gente precisa de voluntários. Precisamos de voluntários. E as pessoas, às vezes, querem que... Pastor, vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Aí o que faz? Pode fazer, pastor. Eu dou ideia. A gente não precisa de ideia. Nós precisamos de pessoas que venham com a ideia e com a mão de obra para fazer as coisas. A ideia é a solução. É até bom. E eu quero convidar todos vocês a trabalharem na igreja. É até bom salientar uma coisa. Uma vez eu vi um comentário de uma irmã da igreja. Ela falou assim, o termo que ela usou foi esse. O pastor tem os seus favoritos. Né? E eu queria aproveitar e corrigir isso. Não é que o pastor tem os favoritos dele. É que tem os que procuram estar mais próximo do pastor. Eu sou de uma família de 7 irmãos. E lá em casa tinha aquele que se destacava. Aquele filho que se destacava. Ele vai ouvir essa história. E ele, quando a gente ia almoçar com a família... Fala o nome aí. É o Dan. Quando a gente ia almoçar com a família, o que o meu irmão fazia? Ele pegava o vestido da mamãe, se vestia com o vestido dela e sentava à mesa. Aí todo mundo olhava para ele assim, rapaz, tira esse vestido. Não. É para mim almoçar com o cheiro da minha velha. E cheirava o vestido dela. A gente começava a rir daquilo. Mas para minha mãe... Ela amava aquilo, ela se sentia amada. Era uma forma de dizer para ela que ela era importante, que ela era amada. Então é a mesma coisa na igreja com o pastor. Quando um irmão convida, pastor, vamos jantar, vamos na minha casa. Pastor, o irmão que aproxima do pastor, não é o pastor que se aproxima do irmão. Não é que ele tenha favorito, é que tem filhos que se aproximam mais. Então eu digo para você, não tenha ciúme, se aproxime mais. Convide o pastor para tomar um café, leve um pão de queijo para ele. Né? Tem pão de queijo depois daqui? Olha, da próxima, mande um pão de queijo. Então, assim, não é que tenha um filho favorito, é que tem os filhos mais próximos. É a questão da afinidade. Da afinidade. Mas deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Eu quero me exaltar. Na realidade é isso. O meu coração cabe em todo mundo. Sim. Sem problema nenhum. Sim. Mas mesmo você que disse, ou você que diz, ou que você que pensa que eu tenho os favoritos, mas o mesmo abraço, a mesma oportunidade, o mesmo beijo, o mesmo Deus te abençoe, que eu digo para um que se diz favorito, eu digo para todos. Sim. Então, se você não está mais próximo de nós, você está errando e pecando. Porque tem uma frase que a minha esposa diz o seguinte, fica perto da gente. É isso mesmo. Fica perto da gente. E se você não fica perto, a culpa não é nossa. A culpa é de quem quer. Mas o meu abraço, o meu Deus te abençoe, o meu beijo é para todos. E eu sou prova disso, né? O pastor, ele poderia não estar aqui à mesa comigo, né? Mas foi a pessoa que me recebeu de coração. Né? Se tem alguém que representa a paternidade de Deus na minha vida, é o meu pastor. Por que eu digo isso? Porque o amor que ele tem pela minha vida, eu não sei dizer, porque isso mexe comigo, porque... Ei, sem choro. Tô tentando. Bebe água aí sem choro. Tô tentando. Não posso. Então, assim, ele me recebeu. A gente tem uma história, né, pastor? A gente tem uma história. E ele me recebeu com todo amor, com todo carinho, e essa é a expressão exata de Deus na vida do meu pastor. É o amor. E muita gente vai perceber isso, né? Muita gente, você pode deixar o seu comentário aí. Comenta aí, pessoal. Comenta, fala o que o pastor representa para você, dá uma frase, o que o pastor é para você, porque eu sei que não foi só com a minha vida, né? Ele não me recebeu, não foi só eu que ele recebeu. Então, assim, ele é um pastor que me recebeu com amor, com dignidade, né? E tem me instruído. Né, pastor? Até... Dante, não some. Onde é que você tá, Dante? Pelo amor de Deus. Aparece. Tem um café aqui em casa. Verdade.
Verdade. E, pastor, eu me vi em você no primeiro dia aqui. No primeiro dia, sério. Eu tava desse mesmo jeito, mandando áudio. Dante, cadê tu? O convidado já tá aqui, o primeiro episódio, onde tu tá? Mas tu não era amanhã? Ele errou a data. Pá. Ele errou a data. Eu falei que era num dia, ele entrou... Enfim. Eu já tava procurando outro, sabia? Eu já ia saber. Eu tava vendo o que eu vou fazer com essa caneca que eu vou quebrar na cabeça dele. Olha o que eu tenho que aturar, pastor. Olha o que eu tenho que... Rapaz, Deus você é não perfeito, sabe, colocou esses dois juntos. Aí, olha, uma outra dica ainda nesse gancho aí. Sim. Como é que o cara que chega no culto... É uma crítica, isso aqui é uma crítica mesmo. Eu não tô nem aí. O cara chega no meio do culto, acabou o louvor, o cara chega, senta... Quando o pastor ainda tá falando aqui, o cara se levanta e vai embora. Como é que ele quer que o pastor tenha o mesmo carinho? Sim. Ele não dá oportunidade. Às vezes não é a pessoa ser ruim ou o pastor ser ruim, é que não criam a oportunidade dessa troca. Entendeu? Às vezes, o simples fato de uma pessoa chegar, acabou o culto, é igual na escola. Com algumas pessoas eu imagino que é igual à escola. Olha, quando acaba a aula, como é na escola? Na minha época, quando eu ouvi o barulho, pegar tudo, já estava tudo pronto. Olhava, olha, falta 5 minutos para tocar o sinal lá. Já começava a arrumar tudo. Não estava nem para quem estava falando. Começa a arrumar. Quando deu o sinal, pá, corre todo mundo. Chega a ficar só aquela fumaça. É a mesma coisa aqui, cara. A galera tem que criar oportunidade. Sim. Acabou o culto, mas o culto de domingo o pastor é muito cobiçado. Vem no culto de quarta. De quarta é mais light. Não, fica esperando Ou lá espera, mesmo. pô. Chega espera. lá, vai encostando, vai empurrando o pessoal. Sem sair, deixa eu posso falar. Isso não. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu tava um dia em Belém e eu falei assim, hoje é quarta-feira, eu tava trabalhando pra lá. A gente foi numa igreja que eu queria conhecer. Vou até fazer a propaganda dela. Catedral da Família. Eu ouvia falar muito de lá. Sim. 10, 15 mil pessoas a capacidade dela. É coisa pequena. Aí eu falei, mas um culto de quarta deve ser de boa. Meu patrão tem que ter senha. Era lotado. Não tinha vaga, tinha gente em pé no culto de quarta. Aí acabou o culto. Aí o pastor falou assim, vai ter a gravação do DVD da Isadora Pompeu aqui, de graça. Só que eu não tenho mais ingresso. Mas no final do culto, se você tiver afim, me procure. Aí eu virei pra Taíla, tava eu, a Taíla e minha mãe. E aí, vamos. Meu amigo, pra ver a fila do homem, era segurança na porta, era um negócio assim, era muita onda, sabe? Aí o segurança lá falou assim, o pastor tá priorizando o pessoal que é do interior. Opa! Eu sou do interior aqui, ó. Aí de onde você? Sou da ceia, lá do pastor Marcos. Venha. Aí já fui furando a fila, passei na frente de mais 200 pessoas. Chegamos lá e pronto. Aonde eu quero chegar com isso? A gente cria oportunidade. Sim. Se eu fosse um cara acomodado, eu ia olhar aquela fila. Velho, bora embora. Não, a gente foi pra fila. Por que não faz a fila aqui? Aí o cara cria oportunidade de estreitar esse laço. Sai daqui, vai jantar em algum lugar com o pastor. Ele ia adorar um convite, não vai, pastor? Não, pastor, não vai gostar. Não ia gostar, pastor? Amar. Então não perca a oportunidade, tá aí, gente. Fica a dica para quem acha que ele tem preferidos, torne-se um preferido também. É isso aí, é verdade. Dê Não trabalho para ele. Não há preferidos. Na intimidade, afinidade. Sim. Afinidade, pastor. Não, afinidade por mais tempo que a gente fica junto, Sim. A gente acaba criando essa afinidade, né? Domingo eu estava aqui no culto. Uhum. Não, domingo não, perdão. Agora, nos dias que tivemos a oficina da alma aqui, segunda, terça e quarta, né? E nós tínhamos em média uns 80 pessoas aqui. E dessas 80 pessoas, 60 pessoas, eu tinha algo que eu sabia da vida deles, porque eu já tinha orado por eles ou fazendo alguma coisa. E eu podia chegar e aí, ajudou? Está melhor? Precisa de ajuda? Estão aqui. Né? Então, essas pessoas um dia me deram a oportunidade de ouvi-las. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que eu não posso ir hoje, mas amanhã eu posso. Mas segunda eu não posso, porque eu vou tirar férias. Ah, é. Não, mas precisa. Sinto informado que esse vídeo
vai ficar disponível quando você já estiver de volta. Infelizmente, ainda não trabalhamos ao vivo. Ainda mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo com o nosso estúdio e a gente vai poder fazer ao vivo. Esse não é ao vivo, infelizmente. Mas o dia que você está assistindo esse vídeo, o jovenzinho convidado aqui já foi, já voltou e já tá tudo bem. Dante, sim. Infelizmente, chegamos no momento que acabou a água, acabou as perguntas. E, pastor, eu quero que você me diga como é que você se sentiu depois desse pequeno momento aqui com a gente. Dê um breve resumo para as pessoas que ainda vão vir, as pessoas que estão dispensando nossos convites, sem nomes, mas temos pessoas que estão dizendo, não é o momento, não. Incentive-as a estarem aqui, que elas estão com medo, pastor. Eu vou confessar aqui não sei se é um pecado. Eu fiquei muito triste com essa dupla aqui, mais a Helene, mais os que estão aqui na plateia, que estão aqui, que não fui o primeiro. Mas não foi, peraí. Não foi culpa nossa. Eu não fui o primeiro, né? E eu só gostaria que se eu pudesse vir toda semana. Porque, olha, gente, é muito gostoso, é muito gratificante. É a segunda experiência que eu tenho nesse formato. E eu vou ser sincero, esse momento é único. Porque eu entendo que daqui, eu falei no início, nós vamos ultrapassar as barreiras nacionais e internacionais, vamos aí, né? Mas esse momento eu estou vendo assim, algo novo acontecer, onde um simples membro pode ser convidado para estar aqui. Se você foi convidado, aceite. Se você foi convidado e não aceitou, volte atrás. Humildade suficiente para voltar atrás está aqui. Terceiro lugar, se convide. É verdade. Se convide, chega assim, eu posso fazer parte, põe na lista, vai chegar a sua vez. Só comentar, pode comentar aí, fica à vontade. Não se sinta preso a não se convidar, você pode se convidar. Se convide e eles põem na lista e vai chegar a sua vez, né, com temas. E eu sei que vai chegar um tempo, então nós vamos ter temas específicos aqui, sim, né? E isso aqui vai ser de Deus. E pastor, assim, a gente tem um projeto de você trazer a pastora Thelma um dia aqui com a gente, para a gente fazer uma troca aqui de experiências como casal, né? Que a gente tem um trabalho... Falar sobre relacionamento, né? Relacionamento, no evangelho, entendeu? Ligado a Deus para dar certo e tal. Coisas que a gente já vive no ECC, sim, mas para as pessoas que não podem fazer o ECC ainda, não fizeram, tem uma palhinha de como que é uma vida casal e Cristo, aquele cordão, como é que ele fala? Cordão de três dobras, entendeu? Fala um pouquinho desses temas aí que são meio edificantes. Olha, vai ser um imenso prazer. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que ela vai topar. Ela vai topar. Só podem pedir para ela que ela não pode bater em mim. Só isso. Você quer estar separado? Não. Eu quero ela do meu lado. Ela fala, Marcos. Não, é assim. Marcos! Pastor, chegamos ao fim desse momento. Já deu o nosso cronograma. É rápido essa passa rápido. O pessoal tá com medo, mas passa rápido. É rapidinho. Você quer fazer alguma consideração para quem está nos acompanhando até aqui? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que isso fala de tudo isso que nós estamos vivendo. Não é o Ronaldo que está fazendo isso. É Deus que está colocando isso no teu coração, porque tem pessoas que vão poder ser edificadas aqui, mudadas. Você arrumar um companheiro como esse aqui, vocês fizeram uma dupla, né? Como diz o outro, fantástica. Uma dupla fantástica. Ele vai tomar jeito, relaxa. E eu vejo, se tiver mais um segundo para me falar, né? O Dante já falou aqui
né, sobre os momentos em que ele não gostava do Ronaldo, mas ali já era o diabo usa pessoas para às vezes nos afastar dos propósitos dele. E o propósito de Deus era unir vocês dois como pessoas que iam levantar o astral dessa igreja com esse podcast. E ele quis separar vocês. Né? E hoje vocês dois estão juntos. Tá vendo? Ele aqui. Tentou, no primeiro episódio, que tu não me atendia, eu te ligava. Tu não entende o mundo espiritual. Pastor, eu já tava aqui, eu falando com o pessoal aqui. Quem é que pode substituir ele, cara? Querendo ele me trocar. Dor de cabeça. Ei, cara, é projeto de Deus. Ele não me atendia. É projeto de Deus. Corta. É projeto de Deus. E, então eu quero só dizer a vocês que eu amo cada um de vocês, sem distinção de ninguém. Amo os jovens, as crianças, os adultos e quero me doar por vocês mais ainda. E qualquer coisa, nós estamos aqui, eu e minha esposa estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por comentarem, muito obrigado por nos amar também e orar por nós, porque o meu ministério é sustentado pela oração de vocês. Muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Dante, muito obrigado. Vocês estão no lugar certo, fazendo o que Deus quer que vocês façam. Deus os abençoe. Amém. Até Amém. o Arthur tomar o lugar de vocês. Ele já tava falando aqui no meu ouvido. Ele tava mandando fazer perguntas. Dante, e aí? Quer falar alguma coisa, cara? Olha, pastor, eu amo o seu ministério e eu vejo Deus no seu ministério. Eu vejo Cristo através da sua vida, a forma como o senhor ama, né? E eu sei que eu cresci muito dentro disso. Eu amo aonde eu estou e eu sempre falo isso para o Senhor, que eu vou obedecer, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou estar fazendo. E uma das lições que eu aprendi com o Senhor é amar. Acima de tudo é amar. Uma vez eu me peguei em casa falando uma frase sua, falando para o Mateus, né? Não, você tem que amar a pessoa. Tem que ser... Aí eu olhei assim, rapaz... O pastor Marcos que tem esse discurso. Né? Então, assim, pastor, para aqueles que têm ciúme do pastor, não tenha, abrace, faça como ele disse. Ele é grande, dá ele para todo ama, o coração dele, abraçar ele junto. Outra, uma verdade que o pastor falou, seja dono de tudo isso aqui. Trate como seu. Se você tiver de chamar a atenção de alguém que jogou o lixo no chão, chame com amor. Mas chame, é seu, isso aqui é seu. É verdade, é seu. Não espere que ninguém faça. Né? Tem alguém que limpe a igreja. Eu lembro que eu passei aqui mais de meses limpando a igreja, não foi, pastor? Pedi a chave pro pastor e vim limpar a igreja. E ninguém viu eu limpando. Então, é seu, cuide. Cuide do nosso pastor também. Ele vai tirar férias, né? Como ele falou. Mande mensagem, diga que você se importa com ele. Não, só que só vai não vão ver. O pessoal tá assistindo isso aqui. É isso mesmo. Já tá aqui. Já tá de férias. Mas mesmo assim, ele chegou, diga pra ele que o quanto você sentiu saudade dele. Ele já chegou de viagem. Você já falou isso? Então fale agora. Ame essa obra, invista nessa obra. Aí eu volto a dizer também, invista nesse podcast, o reino de Deus vai estar sendo glorificado através dessa tua oferta, né? Se você tiver uma mesa, eu tenho uma mesa bonita lá, quero doar para vocês essa mesa. Tenho 4 cadeiras lá de escritório bonitinha, que gira assim, bonito, vai ficar bonito no podcast, tá lá, eu quero abençoar vocês, né? Eu tenho uma televisão pra gente usar ali para botar os patrocinadores ali, fique à vontade, deixa Deus usar você vai estar investindo no reino, porque eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas através dos testemunhos que vão estar sendo ditos aqui. Não só os testemunhos, mas a vida de Cristo, porque a intenção desse podcast é justamente essa. Sim. Que as pessoas possam ver nos membros da nossa igreja o Cristo, porque muitas das vezes a pessoa não tem um tempo de conversar com aquela pessoa, de ouvir o testemunho dela. Mas aqui a pessoa vai estar testemunhando para todos, né? E todos vão estar assistindo, né? Amém. Isso eu tenho a dizer. Tá de parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte, espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem. Isso daqui a gente faz com muito amor. Vocês não imaginam. Esqueceu de falar da rede social do pastor. Calma, jovenzinho. Calma. Vocês não sabem o quanto isso aqui é edificante pra gente. Então, assim, se vocês gostaram do que vocês viram aqui, sigam nossas redes sociais, vai estar passando aqui, a nossa aqui do pastor,
que às vezes é ele, às vezes é a pastora, mas os dois enfim, os dois que respondem nessa rede social, pode mandar mensagem lá. Siga as nossas redes sociais da igreja, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook e YouTube. Esqueceu? Instagram, Facebook e YouTube, entendeu? Mas olha, tem muita gente que não se inscreveu ainda no YouTube. Eu gostaria de fazer esse apelo. Isso. Inscreva lá no YouTube. Nós só temos 1.007 pessoas apenas. Não, pastor. Aumentou? 1.070. Ah, é 1.070? É 1.070. Aquele 7 lá é 70. Ah, é? É. Porque é 1.07. Assim mesmo, continue se inscrevendo. Não, mas não é pouco não, jovem. Ei, não é pouco não. Manda mais, manda mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como o Dante falou, mandem mensagem pra gente no Instagram da igreja, que a gente tem a listinha lá do que a gente precisa. De repente, algo que tá na lista lá que a gente precisa comprar, você tem em casa. Né? Ou então, não tem em casa, mas eu tenho condições de comprar, eu tenho um cartão aqui. A gente já tem o link do Mercado Livre, onde tem o produto com o melhor preço. Pode ter certeza que a gente já pesquisou o mais barato. Então, a gente precisa montar o nosso cenário fixo, porque dá muito trabalho, vocês não têm noção. É verdade. Montar isso aqui e desmontar, porque depois já vai ter culto aqui, já vão estar precisando do espaço, então a gente monta e desmonta. E tudo isso aqui é novo, esses equipamentos, fone, microfone, tudo é novo. O cenário, mas nesse monta e desmonta, as coisas vão se deteriorando, entendeu? Então, não é muito legal. É bom a gente já ter um espaço fixo, exclusivo. A gente já tem um espaço, só precisamos decorar ele. Né? Então, se você puder nos ajudar, estamos disponíveis e a gente vai fazer essa troca. Isso. Se quiser só ajudar, bem, perfeito. Se você quiser ajudar, mas que a gente fale da sua empresa, perfeito também, a gente vai falar do mesmo jeito. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Dante. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.